vender o que tem, porque fica pessimista. E aí a bolsa cai. Hoje a bolsa caiu 3% porque o governo falou besteira. Então, assim, o mercado, ele é o termômetro, percebe? Ele não é o causador. Uhum. O político adora falar assim, esse mercado é sempre contra o povo brasileiro. Não é que o mercado... Né? E principalmente nessa situação, ao invés do governo falar, eu sou gastão, eu gasto mais do que arrecado, e eu vou ter que aumentar o imposto de todo mundo aqui, vou gerar inflação porque eu gasto mesmo, ao invés dele falar isso, ele fala assim, poxa, eu quero gastar mais, mas olha o mercado que malvado. Eu falo que eu quero gastar mais, olha lá, o mercado cai as ações. Então, malvado é o mercado. Eles jogam muito com a fantasia da população de achar que o mercado é o malvado, entendeu? Eles falam, tá vendo? A bolsa caiu, as taxas de juros subiram pra caramba. Por que as taxas de juros sobem quando o governo fala que vai flexibilizar o teto de gastos? Porque é o que a gente falou agora, ele sempre está pegando mais dinheiro emprestado e pagando juro em cima de mais dívida e mais dívida. Os investidores olham e falam assim, esse cara não vai me pagar uma hora mais. Uhum. E aí eles não emprestam, ou então eles emprestam a taxas de juros muito mais altas, né? Que vai chegar uma hora que o governo também não vai conseguir pagar a taxa de juros tão alta assim. Então eles falam assim, tá vendo? Eu falei que eu ia gastar mais para a população de baixa renda, e aí o mercado vai e sobe as taxas de juros e eu não consigo gastar. E aí ele põe culpa do mercado, mas a culpa não é do mercado. A culpa é dele, que sempre, todo santo ano, gasta mais que arrecada. Mas de fato, quando a Ibovespa ela cai, isso não tem impacto nenhum. Ela só... Tem muito impacto. Mas a bolsa quer ter impacto na sociedade ou a sociedade que causou? Tem impacto na sociedade. Imagina que a bolsa é a junção de toda a riqueza de um país. Porque você tem dinheiro, você investe aonde? Eu tenho muita coisa. Você tem na bolsa, não tem? Tenho Vale, tenho Renner, tenho um monte de coisa. Vamos supor que a Vale cai 50%. Tem um negócio que a gente chama de efeito riqueza. Você vai se achar mais rico ou mais pobre? Eu vou me achar mais pobre. Né? E, consequentemente, você vai gastar mais ou menos. Eu vou dar uma segurada. Entendeu? Entendi. Então, assim, a queda na bolsa, a bolsa é a riqueza de todo mundo. Minha, sua, dos fundos de previdência, né? Então, os fundos que vão financiar a aposentadoria dos velhinhos. Então, se a bolsa cai, você tem uma perda de riqueza muito grande. E, por consequência, uma atividade mais fraca porque você tem um consumo menor. Mas é que normalmente quando a bolsa cai assim de forma exagerada, normalmente pelo que eu vejo falar é meio que uma histeria, não é de verdade aquela queda, é porque as pessoas se apavoraram e não estão a fim de segurar ou acharam que vão falir, que aquela ação vai a zero. Por isso que eu perguntei se isso tem um impacto real, sabe? Porque normalmente eu vejo do pessoal falando assim, cara, se cair, compra de novo, porque a tendência é ela voltar ao normal. Mas depende muito. O OGX caiu e virou pó. Depende da ação. Sim, depende da ação. Mas normalmente tudo tende a voltar, estabilizar. Mais ou menos. De 2008, final de 2008 a 2016, a bolsa ficou 9 anos caindo. Eu já vi isso aí. É verdade. Então, assim... Aconteceu de depois o governo, né, depois impeachment, o governo do Temer fazer as reformas, o teto de gastos, a reforma trabalhista, depois a reforma da Previdência com o Bolsonaro. Aconteceu isso. Então, depois eles consertaram tudo que foi feito. Mas se a gente tivesse continuado a prejudicar a economia, a bolsa teria continuado a cair. Quando você acha que está a bolsa da Venezuela? Ainda tem? Não tem. Não tem mais. Já Quando era. você acha que tá a bolsa da Argentina? Também. Então, assim, se a gente fizer só coisa errada, a bolsa vira pó. Como já aconteceu em vários países do mundo. Por que a nossa bolsa não virou pó? Porque a partir de 2016 a gente começou a fazer a coisa certa. Mas recentemente a gente saiu fora do trilho de novo. Por isso que essas próximas eleições são tão importantes. Bota aí o gráfico da Ibovespa. Inclusive a gente consegue ver isso exatamente ali, porque eu já fiz várias vezes esse exercício de imaginação. Se um cara entrou na bolsa em 2008 e achou que ele ia se dar bem depois de mais ou menos uns 5, 6 anos, ele só se fudeu. Né?
Ibovespa vai aparecer aí para o pessoal conseguir ver. Bota máximo ali, ó. Olha só. Aquela queda lá. De 2008 a 2016. A bolsa caiu. Vai 2008 lá, ó. Aí nesse vale aí. Quem entrou ali no final, ali, entre 2008 e 2009... Até 2016. Até 2016 só perdeu a grana. Vai ali, ó, nesse último vale aí. Você vê. A gente aí tava arrumando para uma argentinização da nossa economia, porque a gente estava gastando sempre mais do que a gente arrecadava e gerando inflação. Mas aquele lance que o pessoal fala assim, quando a bolsa cai, tu tem que analisar o fundamento da empresa, ver se está tudo certo lá, se tiver tudo certo, se mantém sócio dela. O fundamento das empresas mudaram ali naquela queda ou era só medo? Os dois. Era muito medo e os fundamentos mudaram. Por exemplo, imagina que você é a Petrobras. Você tem dívida, né? Toda empresa tem dívida. Quer dizer, não toda empresa, a maioria das empresas, principalmente as da Bolsa, tem dívida. Elas se alavancam porque você tem um benefício tributário. Você paga menos imposto porque você tira do seu lucro as despesas com financiamento. Aí o que acontece? Se a taxa de juros sobe porque você está gerando muita inflação, as suas despesas financeiras, as suas despesas com as taxas de juros dos seus empréstimos vai subir. E isso vai comer o seu lucro. Então, tem setores que conseguem repassar essas altas da inflação e são tão pouco alavancados que acaba não comprometendo tanto. Mas tem setores, como supermercados, como passagens aéreas, que eles trabalham com uma margem muito apertada. E se sobe a inflação, eles quebram. Então, até, por exemplo, a Latam está em recuperação judicial. Quanto será que está agora? A Oi também. A Oi está 2 e pouquinho, né? A Latam também tá bem baixinho. Mas é importante também falar que aquilo ali é o índice, né? Aquilo é o índice. Que tu consegue se proteger, levando em consideração essas coisas que tu falou agora, tu consegue se proteger dessa queda, dependendo da empresa que tu estiver investindo também, né? Com certeza. Tem empresas que, inclusive, se beneficiam de um cenário de crise. Por exemplo, algumas exportadoras, elas são chamadas defensivas, né? Por exemplo, Suzano, ela exporta papel e celulose. Ela tem um dos menores custos de produção global, assim, de papel e celulose. Então, ela é muito boa no que ela faz. E quando a gente está em um cenário de crise, um cenário meio caótico, o câmbio deprecia muito, né? Então o real passa a valer R$6 por dólar. E ela exporta. Então ela começa a ganhar mais reais pelo mesmo valor de dólar que ela exporta. Então ela se beneficia muito. Então quando o câmbio sobe muito, a ação da Suzano se valoriza. Então é rápido, é comum você ver a bolsa caindo e as ações da Suzano subindo.